palavra é sua, Adriana. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento para estudarmos juntos esse texto, né, de Emmanuel. E é interessante porque, quando a gente foi escolhendo o tema, eu quis dar uma desperta, né, e falei assim, vou falar de amor, né? Que a gente fala de amor a vida toda, né? Então já está quase no sangue, né? Aí você vai pegar o texto de Emmanuel e você, quem teve a oportunidade de ler, né, assim, particularmente eu, pensei que eu tinha que ler mais umas 357 mil vezes para tentar entender, né, para tentar deixar que as palavras de Emmanuel penetrassem além do meu intelecto, né? Quer dizer, para o intelecto ainda falta uma compreensão muito grande da minha parte, né? Mas principalmente para que essas mensagens, né, que essa palavra de Emmanuel possa circular nas veias, né, nas minhas veias espirituais, digamos assim, falta muito, né? Assim, eu fiquei pensando que daqui a umas 50 encarnações eu vou ler esse texto e talvez ainda não entenda, né, o que Emmanuel, não chegue aonde Emmanuel quis dizer, porque realmente ele é um texto muito profundo, que fala de algo que a gente ainda está experimentando, né? A gente fala do amor de uma forma tão corriqueira, né? E por vezes até leviana, mas o amor ainda é uma potencialidade que a gente está exercitando, né? A gente precisa exercitar muito mais, né? E para a gente agora, temos grandes referências, né? No mundo em que a gente vive, né? Algumas pessoas já conseguem ser mais plenas nesse exercício. A gente tem uma doutrina que nos orienta, que nos guia, e vamos então agora conversar um pouquinho sobre essa página, né, tão bonita do Emmanuel, tratando sobre esse tema que é tão necessário, tão urgente para todos nós. Então eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que eu não estou podendo compartilhar. Agora foi, eu acho que a Flávia já botou Agora para foi? você. Obrigada. Então, vamos lá, peraí um pouquinho. Vamos ver se eu consigo mudar aqui a tela. Então, a gente, né, vai falar de amor, né, do amor, pensamento e vida de Emmanuel. Passou? Passou o slide? Então, assim, Emmanuel, né, nessa página, né, através a partir do que eu pude ler, entender, né, dentro dessa minha interpretação, que obviamente é atravessada por várias questões, aí cada um de nós, quando lê, vai ter uma percepção, vai ter, enfim, vai ter uma análise. E aí, Emmanuel resolve, né, assim, decide, escolhe falar de amor, abordando algumas temáticas que estão relacionadas, né, a Deus, à humanidade, mas mais notadamente a Deus. Então, ele vai falar o texto dele dizendo que o amor, né, ele está impresso, ele circula a vida. E aí, vida, a gente pode pensar de uma maneira geral. Ele fala que o amor fundamenta a vida, né? Ele fala que o amor está presente na justiça das leis de Deus, né? Ele fala também que o amor ele está totalmente relacionado à a criação das coisas a partir dessa vontade divina. E ele fala também do amor presente, né, dentro das religiões que buscam levar o homem a uma comunhão mais íntima, né, com Deus. E aí a gente lembra, porque nós estamos aqui reunidos, né, a partir de um ponto em comum, que é a doutrina espírita, né, que nos uniu na busca desse esforço, dessa tentativa de nos tornarmos melhores. E a gente nunca pode esquecer
né, que o quanto essa comunhão é importante, o quanto essa nossa comunhão com o Pai é importante em nossas vidas e como a gente vivencia isso, né? Qual é o nosso exercício para estar em contato com esse Deus, né? Que é um Pai de infinito amor e bondade. E a gente lembra de Kardec, né? Falando que a religião, né? No que é o espiritismo, Kardec vai falar dessa questão de que toda religião séria, né? Embora a gente fale em religião, às vezes venham sempre os rótulos que a gente conhece melhor, né? Das religiões mais tradicionais, mas assim existem várias outras formas de comunhão com o divino, né? E aí a gente lembra de Kardec, né? Falando que toda crença séria, né, que não lese o homem, ela é digna de respeito. E a gente pegou aqui num trecho desse livro, que é o Entrega-te a Deus, da Joana de Ângeles, onde ela fala da religião cósmica do amor, o capítulo 24, ela diz o seguinte: toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. O objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana, tornando-a melhor moralmente e preparando-a para desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no íntimo. Então, Joana está chamando a atenção para a gente, né? Assim, a gente que está aqui discutindo isso, né? A partir de um ponto de vista religioso, né, de uma religião, né, que nós abraçamos, que leva em conta vários aspectos da vida, né, dessa vida no plano material, da vida no plano espiritual, onde a gente leva em conta a importância do filosofar, a importância da evolução da ciência para a nossa vida aqui como encarnados, né, e como os desencarnados também. Por quê? Porque a gente trabalha junto. O plano encarnado ele está trabalhando junto com o plano desencarnado. A gente está temporariamente em formas de apresentação, digamos assim, física diferentes, mas nós estamos sempre trabalhando em conjunto, né? Tanto nós encarnados com os desencarnados. E quando a gente pensa que escolhemos uma religião, a primeira coisa que vem em mente é termos dentro dessa religião mais ferramentas, digamos assim, né, que nos auxiliem a nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a grande proposta. O rótulo pouco importa, né? Até muitas vezes a gente vê muitas pessoas que não abraçam ou que não abraçaram uma linha religiosa que tem um comportamento muito mais alinhado com as leis divinas do que, enfim, aqueles que se dizem devotos de alguma crença. Então, quando a gente fala dessa ligação nossa da humanidade, né, com Deus, a gente está falando de algo muito maior do que simplesmente ajoelhar e orar, né, ou louvar através de palavras aquele que é enfim, aquele poder, aquele desconhecido para a gente ainda, que é o ponto primeiro, né? A causa primária de todas as coisas, né? E vai interagir com a humanidade através desse imenso amor que ele sente por nós, que vai justamente se manifestar na vida, na sua justiça. A gente não está falando aqui da justiça humana, a gente está falando de um código de leis, né, que vão envolver, como nos informa o Livro dos Espíritos, né, que vão envolver o trabalho, a reprodução, a destruição, enfim, todas as leis que vão regular, né, tanto o nosso planeta quanto um sistema muito maior e que vão estar rotineiramente, cotidianamente, nos mostrando o grande amor de Deus por todos nós. E dentro dessa comunhão que a gente está falando, né, do próprio homem com Deus, a gente pensa também nessa integração que a gente precisa ter com o outro, que é o que o Emmanuel vai falar aqui, né? Da mesma forma que nós buscamos na religião a comunhão com a bondade divina, com a bondade celeste, isso também, é essa bondade celeste
que nos impulsiona, que nos leva a um espírito de empatia, de solidariedade com o nosso irmão, né? Se a gente for falar, aí a gente não vai entrar muito no mérito dessa questão, mas a gente sabe da grande afinidade, né, da origem da palavra amor, que também é vista como amor ao próximo, caridade, né? A gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, mas a gente sabe que não pode fugir em todos os nossos temas, né, dentro da nossa discussão espírita, implícita ou explicitamente, a gente tem a palavra caridade em nossas conversas, né? Então, Emmanuel vai falar que desde as menores coisas, da flor pequenina até os grandes sistemas, a gente percebe o amor de Deus. E aí ele diz que o amor é o hálito de Deus mesmo penetrando o universo. Gente, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de conseguir ainda perceber o quão grande é esse amor. Porque, assim, a gente, em coisas mais simples, às vezes, em coisas até mais materiais, a gente não consegue perceber as sutilezas, né, das palavras, enfim, a profundidade do que aquilo quer dizer. E aí a gente pensa no amor como o hálito de Deus em todo o universo. Quer dizer, a gente está imerso nesse amor e a gente ainda está engatinhando, né, nessa percepção do que é esse amor divino, né, do que significa esse amor de Deus para todos nós. E aí Emmanuel vai dizer assim: o amor é o hálito de Deus mesmo penetrando o universo e, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. E aí essa frase é muito interessante. Por quê? Porque a gente já teve a oportunidade de estudar e de saber, até de uma maneira bastante acadêmica, né, que nós, como espíritos, estamos cada um em um grau diferente, né? Existem graus que, claro, o livro dos Espíritos dá para a gente um roteirinho para a gente entender as nossas diferenças, né? A diferença dos graus dos espíritos de elevação, né? Num nível moral, né? Num nível intelectual, enfim, desse conjunto de intelectualidade, de moralidade que vão garantir um espírito, um grau maior ou menor de evolução. Kardec, os espíritos dão essa informação para a gente, mas é muito difícil a gente ainda perceber quantos degraus, né, quantas sutilezas existem nas diferenças entre todos os seres. E ali a gente está falando de espíritos, né? Se a gente pensar em todo o universo, coisa que a gente não dá conta de fazer, pelo menos eu não dou conta de fazer isso, a gente vai perceber que existe uma infinidade de seres que estão em situação evolutiva diferente, né? As situações evolutivas são diferentes para cada estágio que a gente ocupa. E se nós pensarmos que o progresso, né, é uma lei, é uma constante em nossas vidas, a gente, que nós, através de outras formas, em outros momentos da nossa vida, nós percorremos uma grande escala de aprendizado que a gente também ainda não consegue entender muito bem como se dá. Mas é preciso que a gente entenda que nós viemos, né? Cada um de nós veio, de alguma forma, através dos tempos, desenvolvendo várias possibilidades, né? Várias características que nos tornam o que somos hoje, né? E isso só se deu graças ao amor de Deus. E podemos também perceber que, como ainda estamos no estágio temporariamente um tanto quanto atrasado, digamos assim, né, a gente ainda tem um grande percurso pela frente, né? E, graças a Deus, também podemos dizer que somos muito amparados, né? Por esse Deus de infinito amor, através
do lar que nos recebe, através dos nossos amigos, através da religião que temos, né, da orientação que recebemos, né, que, obviamente, não nos blinda das dificuldades, dos insucessos, dos dissabores que fazem parte de um mundo de provas e expiações, mas que nos permitem algumas informações para que nós possamos lidar melhor com essas situações, né? Da mesma maneira também que dentro desse mundo em que vivemos, hoje em dia a gente dispõe de várias informações, né? De várias ciências, né? Não só as ciências exatas mais tradicionais, né? Mas as ciências sociais, as ciências psicológicas, enfim, nós estamos hoje em dia cercados de uma série de instrumentos que vão nos permitir uma vida mais sadia, uma vida mais segura, né? Então, isso é muito importante para a gente nunca esquecer que nós, apesar de vivenciarmos momentos ainda muito difíceis, nunca estivemos tão bem, né? Esse, talvez, para nós, seja... Talvez não, né? Esse é o melhor momento da nossa história. Então, a gente não pode desacreditar disso, apesar da nossa situação de muita dificuldade, né? Que vemos, que temos diante de algumas situações, né? E aí, Emmanuel também coloca o amor que é dedicado, né? Que é devotado a cada ser dentro dessa escala evolutiva onde nós também nos encontramos, né? Esse amor é que dá também esperança, esperança na vida, esperança no futuro, esperança nas nossas conquistas, nas conquistas que serão feitas a partir do nosso esforço, né? Então, assim, cada um de nós, aonde quer que estejamos, é amado pelo nosso Pai de infinito amor. Então, Emmanuel vai dizer assim para a gente: o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Quando eu li essa frase, eu pensei, de novo, na minha grande dificuldade de compreensão, né, desse infinito amor, porque a gente, no nosso estilo de vida, né, a gente elege quem vai merecer o nosso carinho ou o nosso afeto. Então, provavelmente, se nós tivéssemos que escolher entre o verme e o anjo, né, a gente escolheria o anjo. Embora nós estivéssemos mais próximos do verme, talvez. Então, a gente vive num mundo, né? A gente está num estágio em que a gente pensa muito nesses pontos extremos, né? E a gente, geralmente, no ponto que a gente considera como o ponto onde há um sujeito que é mais inferior, ou um sujeito que comete algum tipo de ação condenável, a gente, em geral, a gente costuma condenar essa criatura, a gente costuma condenar esse irmão, né, como se aquele fosse o último estágio da vida dele, e não é. Assim como esse momento em que nós vivemos, ele também, de forma alguma, é o nosso último estágio. Nós ainda temos muito a percorrer. Então, é muito interessante quando Emmanuel fala isso, né, de que esse amor ele chega ao verme, ao anjo, entendendo a diferença entre ambos. Porque essa grandeza, essa imensa, essa sabedoria inquestionável, infinita, ela consegue perceber que são apenas estágios diferentes de criaturas
igualmente amadas, que apenas ocupam posições evolutivas diferentes, né? Da mesma forma que a mesma seiva vai nutrir a rosa e o espinho também. Faz parte, né? Aquela seiva que abençoa, que alimenta a rosa, ela vai manter o espinho também, né? A árvore acolhe tanto o pássaro quanto a serpente, né? E claro, aqui, gente, Emmanuel aqui é bem poético, né? Porque pássaro e serpente têm funções importantíssimas, né, na vida, dentro de uma cadeia, dentro de um ecossistema, né? Mas ele coloca essa metáfora, né? Porque a serpente nos parece algo amedrontador, né? Enfim, que vai nos causar algum mal, enquanto o pássaro é só amor, é só fofurice, né? Enfim. Então a gente acaba a mesma árvore que abriga um pássaro abriga uma serpente, abriga uma joaninha, abriga um cupim, né? Abriga tantas coisas, né? E essa mesma proteção que a árvore confere a um, confere ao outro. Da mesma forma que a gente também, trazendo aqui para a nossa vida de relação entre humanos, né? A gente pode, dentro de um mesmo lugar, como numa penitenciária, né? A gente tem ali o criminoso que está recluso, que está passando por um momento claro de dificuldade, que deveria ser um processo de reeducação para ele, né? A gente também não vai entrar nessa discussão aqui, a gente está pegando uma frase poética de Emmanuel, mas aquilo que deveria ser um processo de educação para ele, mas no qual isso que gera também uma certa dificuldade, porque ele está privado da liberdade dele, a mesma penitenciária, às vezes, abriga, né, é o teto de um correto administrador, né? E é legal que Emmanuel fala de um correto administrador, quer dizer, uma pessoa que nessa poesia aqui do Emmanuel está alinhada com as leis humanas e uma pessoa que não está ainda alinhada com as leis humanas, né? Enfim, então, esse mundo, esse planeta que a gente habita é para todos nós. Não adianta a gente imaginar que a gente, né, é o anjo aqui da Terra e que estamos cercados por vermes. Não é isso que acontece. Não dá para a gente pensar que nós somos sempre os corretos administradores e os outros são criminosos. A gente está num planeta que acolhe gente muito diferente. E nós mesmos, dentro dessa nossa própria encarnação, atravessamos estágios muito diferentes. Se a gente for fazer uma breve reflexão do que nós somos agora, como comparando também com a nossa evolução de um pretérito de outras vidas, provavelmente estamos muito melhores hoje do que ontem, né? Somos pessoas mais pacientes, somos pessoas mais amigas, somos pessoas mais compreensivas, né? A gente precisa exercitar isso e fazer essa reflexão, né? O André Luiz tem uma página que se intitula Examinemos a Nós Mesmos, que nos chama a atenção para isso, né? Do espírita, se o espírita não progride, né? Não percebe ele mesmo um progresso em 3 anos, alguma coisa está errado, né? Então, assim, vamos tentar também ver em que a gente já conseguiu melhorar, o que a gente precisa melhorar, mas também vamos comemorar as nossas vitórias, porque a gente está fazendo esse esforço de se tornar melhor, né? Está nesse aprendizado de amar, né? E aí, Emmanuel vai falar de tudo isso. Todos nós, né? Todas as criaturas, tudo que vibra, tudo que existe no universo está sob o hálito de Deus. Mas atenção, o amor, repetimos, é reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. Eu fiquei interpretando assim meio duramente, né, com próprias obras, mas é para a gente lembrar, né, que nós
né, o nosso juiz, se a gente pode determinar ou definir algum juiz, o nosso juiz é a nossa consciência, né? E aí a gente nunca pode esquecer que a gente tem uma orientação muito segura, né, dentro desse conteúdo doutrinário a respeito da responsabilidade, né? No outro dia a gente estava escutando uma palestra, no sábado, a gente estava escutando uma palestra do Leon Denis, e a palestrante estava falando, né, de muita gente, né, muitos de nós, né, que sempre estamos buscando acusar o outro, né, colocar a responsabilidade do nosso infortúnio no outro. Gente, é claro que várias pessoas afetam as nossas vidas, né? Como a gente sabe, encarnados e desencarnados. Mas a responsabilidade de nossas escolhas é nossa, né? Em graus diferentes, nós vamos, né, para todas as situações que vivenciamos, ser responsáveis de acordo com a nossa faixa etária, de acordo com o nosso grau de evolução. Enfim, dentro de várias questões, nós temos a responsabilidade de escolher os caminhos que deveriam, né, que devem estar alinhados com a lei divina, com essa lei de amor, né? E isso, é claro, que vai ser acusado. É preciso que nós permitamos que a nossa consciência acuse esse alinhamento. Não dá para a gente fingir que não sabe, né? Que nem o cara que vai ser multado pelo guarda de trânsito e fala: mas eu não sabia que tinha essa lei. Não, essa lei existe, você precisa conhecê-la, né? Então, é claro que a gente vive momentos de muita desinformação, de muita ignorância, dentro desse nosso caminhar como espíritos sem fim, mas é preciso que a gente entenda que a nossa condição atual ela é consequência de escolhas, de atitudes, de ações passadas, boas e más, né? E a gente não tem como colocar a responsabilidade em ninguém por aquelas escolhas que fizemos. E aí Emmanuel vai fazer uma outra interseção entre nós, Deus e humanidade, né? Na hora que Emmanuel continua falando desse infinito amor de Deus pela humanidade, ele coloca nessa interseção Jesus, né? Ele diz que Jesus veio, né, nos ensinar esse caminho esse caminho de progresso, de aprendizado, de crescimento, que não tem data de validade. Cada um de nós vai percorrer um caminho diferente. Essa ascensão vai ser diferente para cada um de nós. E aí eu achei muito interessante, porque a gente, quando a gente leu, quem já teve a oportunidade de ler o A Caminho da Luz, né, no primeiro capítulo, quando ele vai falar da gênese planetária, Emmanuel vai falar, né, que dentro das tradições do mundo espiritual existe uma comunidade de seres angélicos, né, que regem, né, que ajudam, né, dentro desse trabalho do universo. E aí que Jesus é um dos membros divinos desse conselho, né, e que esteve próximo de nós por vezes. Eu não vou falar quais são as 2 vezes, para o pessoal poder ler, buscar aí o A Caminho da Luz, né? Que a capa antiga é essa aqui, não sei se o pessoal está vendo. Mas o que acontece? É preciso que, primeiro, quando a gente fala, quando a gente, né, sempre menciona, e em muitas religiões e muitas tradições, né, as pessoas falam que Deus enviou Jesus, né, que Deus mandou Jesus. A gente precisa entender primeiro que dentro da visão espírita, Jesus não é um ente à parte do grupo de espíritos criados por Deus. Ou seja, Jesus não foi criado um espírito puro, perfeito, do jeito que ele se apresenta a nós, como nós o vemos, ou melhor, como nós buscamos entendê-lo hoje.
Jesus foi um espírito criado como nós, simples e ignorante, que foi evoluindo através de suas experiências, enfim, de suas decisões, de suas escolhas, que já chegou num ponto evolutivo tal que foi concedida a ele a tarefa de plasmar, de criar um planeta. Qual é esse planeta? O nosso. Segundo Emmanuel, Jesus é o cara que fez, que construiu, que planejou, que bolou, junto com uma equipe, porque todo mundo trabalha em equipe, né? Mas ele é o responsável pelo nosso planeta. Emmanuel usa um termo muito bonito, né? Que ele fala que Jesus é o escultor do nosso planeta. Então, olha só, Jesus já era evoluído há bilhões de anos atrás, a ponto de ser responsável por um planeta. Um planeta que é cuidado por ele, que é zelado por ele, que é acompanhado por ele até hoje. E aí é muito interessante, porque a gente volta àquela ideia inicial da criação, né? Quando a gente fala que Deus criou, a criação toda respira o amor de Deus. Porque Jesus é um co-criador, como nós somos. Só que ele já sabe do potencial que ele tem, ele já se garante, ele já tem conquistas suficientes para vir à Terra, amar, né, do jeito que amou, vivenciar as experiências que tem, se posicionar sem raiva, sem mágoa, sem desdém, né? Ele já tem inúmeras conquistas que eu ainda agora, no momento em que eu me situo, ainda não consigo compreender. Mas nós, da mesma forma que Jesus, somos também herdeiros de Deus e somos também herdeiros desse potencial criador. Nós também dispomos desse potencial criador. E por isso, Jesus é o nosso, como nos dizem os espíritos, o nosso modelo, né? Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele, Deus, né, à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a sua vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Jesus, talvez, né, na realidade, tenha vindo à Terra sabendo que não ia ser amado. Provavelmente ele já tinha essa certeza. Claro, embora as nossas escolhas como homens encarnados, né, e como espíritos também atuando nas comunidades, nosso destino não estivesse fechado. Foi escolha nossa, né? Vamos colocar assim, foi uma escolha nossa crucificar Jesus. Sim, foi o nosso livre-arbítrio nos permitiu isso. E agora a gente, em outro momento, está na hora de mudar. O nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio, tem que fazer a escolha pelo amor, em prol do amor, em defesa do amor. Então, uma criatura perfeita que vem, embora a gente não entenda nem bem o que é perfeito, mas uma criatura que vem à Terra sabendo que não seria amado, sem nenhuma expectativa de recompensa, veio para cumprir o trabalho do Pai e se dizia, era tão elevado que se dizia uno com o Pai, ele conseguia essa comunhão de Jesus, que é a comunhão que a gente busca com o Pai, era intensa, né? Que ele dizia que eu e o Pai somos um. Foi essa pessoa, né, que veio trazer não só as palavras, mas principalmente a vivência, que em praticamente, né, vamos dizer assim, 3 anos de sua existência na Terra, de sua passagem pela Terra, nos revelou tantas coisas e ainda continua nos inspirando e nos educando. E aí que deixou para a gente essa mensagem que a gente busca exercitar até hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é o pedido, né? É um dos pedidos que Jesus faz a gente, né? E talvez não também tenhamos um momento mais importante para buscarmos nos amar. Os momentos difíceis de nossas vidas são sempre os momentos em que mais somos requisitados a amar, a sermos solidários, a termos paciência, a exercitarmos
de segundo a segundo esse amor que Jesus veio nos ensinar. Então, que o nosso mestre nos inspire sempre, né? Nessa busca.